Saúde a todos com a paz do Senhor. Podem se sentar, irmãos. Aleluias. Graças a Deus, né? Hoje, culto de terça-feira, o pastor falou comigo e ele tem um compromisso hoje, ele está numa colação de grau, né, da filha dele. Por esse motivo ele não pôde estar aqui hoje, e ele falou comigo, vai estar aqui hoje para tentar, né, representá-lo, porque o pastor da igreja, por exemplo, hoje nosso pastor é José Ribamar, então ninguém consegue dar um estudo ou pregar como ele prega, como ele ensina, cada um tem a sua maneira, né? Eu, com toda sinceridade, eu gosto muito de ouvi-lo, e os estudos, as pregações, sempre a gente está aprendendo algo da parte de Deus. Eu estava orando, falando com Deus, e Deus tocou no meu coração para estar falando algo nesta noite, que eu creio que nós vamos aqui juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Se eu não me falha a memória, acho que tem uns domingo atrasado, eu ministrei na escola bíblica dominical, eu até falei sobre Jerusalém, a igreja modelo, né? E eu senti no meu coração, até criei um tema, coloquei no cartaz, os irmãos nos ajudaram aí, o Fernando, o Gleison, e colocando como um tema, né? Um assunto, creio eu, muito importante, né? Sobre o Evangelho de Cristo. Qual é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Porque nós ouvimos hoje, vimos centenas e milhares de igrejas, de denominações, e só que desde já eu quero assim já deixar bem claro, eu não vou entrar sobre usos e costumes. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, há muitos anos na minha vida como obreiro, existe um limite, mesmo eu sendo como pastor, mas eu não sou pastor da igreja, então eu não posso em certas áreas entrar e nem falar, e nem, muito menos, cobrar ou exigir alguma coisa da igreja. Eu não sou pastor da igreja, então eu procuro ter muito cuidado com isso, tá? Então eu não vou entrar sobre usos e costumes da igreja. Se um dia precisar, nós temos o nosso pastor para falar sobre isso, né? Nós vamos falar de algo que nós vamos aprender sobre o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Para iniciarmos, hoje eu vou precisar muito do presbítero irmão Fernando me ajudar. No livro de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 8 até o 19, nós estaremos lendo esse texto bíblico, alguns versículos, para iniciarmos o nosso estudo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Todos sabem o significado dessa palavra? Anátema, que seja amaldiçoado. Tá? Seguinte, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque, persuando eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar os homens, porque se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação esse dia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, somente aí, 15 dias. Aqui, o apóstolo Paulo, ele inicia falando: se porventura, se alguém apresentar a vocês um outro evangelho, que não seja esse de Cristo, que seja anátema, que seja amaldiçoado, ou seja, não dê ouvidos a essas doutrinas, a esses ensinamentos. A palavra doutrina significa ensinamentos. É por isso que muitas pessoas confundem, faz confusão sobre costumes e doutrinas. Doutrinas bíblicas são aquilo que, desde a época que era pecado, há muitos anos atrás, continua sendo pecado. Por exemplo, matar sempre foi pecado. A Bíblia diz: não matarás, não roubarás. Isso faz parte da doutrina bíblica. Costume é uma outra coisa. Por exemplo, tem igrejas que as mulheres não podem de forma alguma cortar o cabelo, pintar o cabelo, usar um brinco, passar um esmalte, fazer eu não sei, existem uns outros procedimentos que faz, enfim, essas coisas fazem parte de costumes. Então, dependendo da igreja que eu estou, é pecado, dependendo da igreja não é pecado, mas porém, essas outras coisas que eu me referi, fazem parte de costumes. Agora, justamente sobre isso que eu não vou entrar, eu vou falar sobre doutrinas bíblicas, ensinamentos, aquilo que sempre foi pecado. Só que mesmo se tratando de doutrina bíblica, ensinamento de coisas que sempre foi pecado, muitas pessoas, ainda no tempo que nós estamos vivendo, por falta do entendimento, da interpretação ou de uma transformação em Cristo, em sua vida, pensam que muitas coisas não são pecado. Estou falando de doutrinas e não de costumes, de coisas que sempre foi pecado. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Vamos ver o que diz a Bíblia. Mateus 24.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O 13 é: mas aquele que perseverar ou permanecer até o fim, esse será salvo. 12. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado. Porque hoje nós estamos vivendo uma época que o pecado está se multiplicando. Mas as pessoas estão vendo isso como uma coisa normal. E as pessoas que estou falando não é o mundo, estou falando para a igreja. Tem muitas pessoas que estão praticando atrocidades, pecados, pecando contra as doutrinas bíblicas. E vendo isso como uma coisa normal. Normal. O pastor Aparecido, ele até deu um testemunho, né? Há pouco tempo, ele falou isso umas 2 vezes. Ele conheceu um obreiro, um pastor, e esse pastor, por certo, um homem casado, depois separou, uma outra mulher, e foi um outro ministério. Depois de um tempo, o pastor Aparecido encontrou ele, e aí, como é que estão as coisas e tal? Ele disse: não, está tudo bem. E aquela questão lá? Não sei se os irmãos lembram. E aquela questão lá sua lá? Não, está resolvido, porque lá onde eu estou, não tem isso não, lá é diferente, está tranquilo. Ou seja, a pessoa, o conhecedor da palavra, feriu, pecou contra as doutrinas bíblicas, saiu de qualquer forma, teve uma vida bagunçada, desorganizada, infidelidade na vida conjugal, e depois vira as costas, sai, encontra um lugar que lá se resolve facilmente, atropelando, ferindo as doutrinas bíblicas. Isso hoje, nós estamos vendo muito isso acontecer. Eu vou dizer uma coisa aqui: se alguém talvez nunca ouviu isso, não escandaliza não, tá? Eu estou falando hoje para crente, pessoas maduras na fé, pessoas que tenham uma mente aberta, tenho certeza disso. Irmãos, durante os pouco tempo que eu tenho de fé, eu conheço pessoas, obreiros, pastores, e eu estou falando eu conheci pregador itinerante, que casado, deixava sua esposa em casa, que às vezes não dava para levar no compromisso e tal, por um motivo ou outro, mas, porém, tinha também um amante. Eu já vi coisas por aí, eu não posso nem falar, coisas bárbaras, coisas terríveis. Mas sabe por que tudo isso acontece? As pessoas começam a se esfriar, e a doutrina bíblica começa a perder o efeito, ele começa a perder o temor da palavra de Deus. Vamos ver o que diz a Bíblia em Timóteo capítulo 4. Glória a Deus. Isso, a partir do versículo 1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Veja bem o que está falando: a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que nós aprendemos? Doutrina é o quê? Ensinamentos. Ou seja, traduzindo, dando ouvidos a ensinamentos de demônios. Como assim um crente dá ouvidos a ensinamentos de demônios?
Como? Como que pode isso? Quando está acontecendo isso, ele está se apostando da fé. Muitos apostarão alguns da fé. As pessoas, eles vão se esfriando da sua fé, abandonando a sua fé. E os espíritos malignos começam a falar no ouvido desse crente. E aquilo que era pecado para ele já não tem mais nenhuma importância. Olha, você pode fazer isso, não tem problema. Para ser salvo, não precisa de tudo isso. Para ser salvo, não precisa dessa coisa toda. Para ir para o céu, não precisa disso. Hoje nós temos uma igreja muito conhecida que o líder dela prega uma coisa, ele tem muitos ensinamentos bons, mas existe um ensinamento que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Se você foi salvo, aconteça o que acontecer, faça o que você fizer, a sua salvação está garantida. Então entra em contradição. Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservado para a vinda irrepreensível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 12:14 segui a paz com todos e com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, não tem jeitinho para ir para o céu. Romanos 12:2 e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Epístola de João 2:5 não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem pessoas que ele está no culto, na igreja, faz parte. O corpo dele sempre está aqui, o físico dele sempre está. Mas a alma, o espírito, a mente, sempre está lá fora. Quando ele sai por aí, para alguns lugares, ele gosta de dançar uma música. Ele gosta de incrementar, fazer outras coisas. Tomar uma cerveja, um uísque. Eu conheci, andei com um pastor, tomava um uísque frequentemente. De nome. E no começo eu fiquei escandalizado. Depois eu fui acostumando a ver aquilo. E foi acontecendo. No encontro dos Gideões, né? Que é Caldas Novas, que sempre faz. Esse ano simpósio. Fala sobre os Gideões? Que se encontram. Esse não vi no ano passado, mas é igual o Varla. E tem um esquisinho lá na geladeirinha, que sempre está lá. O esqui já chegou, está lá. Sim. Ali já foi mostrado, né, algumas coisas, né? Já veio à tona várias coisas que já aconteceram ali, né? Questões de ter que pagar para poder pregar, uma série de coisas que acontece, né? Então, o que acontece, irmãos? A nossa salvação, a nossa vida eterna com Cristo, para poder alcançar a salvação, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem muita gente que está pensando que vai para o céu e não vai. Não vai. Sabe por quê? Vamos ver aqui o que está escrito na Bíblia. No livro de
capítulo 9, versículo 23. O varão saiu, né? Alguém pode abrir aí? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Glória a Deus. Livro de Lucas 9 e 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso. Se alguém quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então vamos entender. Se alguém quer vir após mim, Jesus está falando, renuncia-se a si mesmo. Renuncia. No casamento, por exemplo, num casamento, um casal, quando um casal, duas pessoas, um homem e uma mulher, tomam a decisão de se casar, automaticamente, por que tem que ter o período do namoro e do noivado? Para conhecer, né? Para se conhecer, para ver os defeitos, as qualidades, porque defeito todo mundo tem. Porque se eu, por exemplo, fosse perfeito, eu iria querer casar com uma pessoa perfeita. E eu não ia achar. Mas como eu não sou imperfeito também, então eu tenho que avaliar as qualidades, colocar na balança. Porque existem defeitos que não dá para tolerar, né? Mas existem algumas coisas corriqueiras do dia a dia. Assim também da parte do homem, deixar uma toalha molhada em cima da cama, né? Sempre faço isso, né? Um tênis, um sapato no sofá, próximo ao sofá, né? E há tanta coisa. Eu tenho muitos defeitos assim. Agora, o que não pode ser, o que o homem ou a mulher não pode ter, é um desvio de caráter. Ser infiel, não ser parceiro, companheiro, aí não dá. Se não for, não tem como andar junto. Creio eu que não. Então, quando um casal toma a decisão para se casar, se unir, no período do namoro, um vai observando o outro, porque é um conjunto de coisas. Veja bem onde eu quero chegar. Porque existe essas questões de avaliar os defeitos, as qualidades. Existe também o lado carnal. Isso é real, é fato. Existe o lado carnal, mas também existe o lado espiritual. Quando o casal se une e se casa, há uma conexão, né? Há uma confirmação aqui na terra, porque o casamento que é realizado lá no civil, e automaticamente aquilo, a Bíblia diz que foi ligado na terra, é ligado no céu. Então há uma conexão. Então naquele momento o céu passa a ser testemunha da sua união. E a partir do momento que você se une, vai ter que ter renúncia. Tem algumas coisas que você gostava de fazer e a esposa ou o esposo não gosta daquilo, você vai ter que evitar, né? Vai ter que evitar, né? Por exemplo, sempre de vez em quando eu deixo um negócio, uma toalha molhada, aí, né? A companheira dá um toque, eu realmente esqueci, realmente tal, já vou lá, vou tentando corrigir, né? A gente vai tentando melhorar. Isso é renúncia, é tentar mudar, corrigir, abrir mão daquelas manias, daquelas coisas que às vezes a gente até gostava. Assim também, quando a gente toma a decisão de viver uma vida em Cristo, nós temos que ter renúncia. O Senhor, tem muita gente que interpreta errado quando a Bíblia diz
muita gente lá fora tem um ditado, não é bíblico, isso não é versículo, um dizer, um ditado popular. Não, Deus disse, ó, vinde como estás, eu te amo do jeito que você é. Não. O Senhor, Ele recebe a pessoa de qualquer forma que a pessoa vier, o Senhor vai receber. A Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis cansados, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ou seja, eu vou complementar aqui por minha conta, atormentado, perturbado, endemoniado, drogado, de qualquer jeito, alcoolizado, vem, pode vir. Se é uma vida de prostituição, vem. Agora, permanecer daquela forma, não. Aí o Senhor vai começar a trabalhar na vida dessas pessoas. Só que tem pessoas que não permitem que Deus haja na vida dele. Aí ele está sendo observado. E as pessoas que estão observando vão ver, não conseguem ver uma mudança, uma transformação. E às vezes, aquela pessoa é confrontada, fala, peraí, você disse que ficou crente, mas qual é a mudança que teve na sua vida? Eu não vejo mudança. Foi por isso que uma certa vez, o apóstolo Paulo disse assim, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Ele faz a comparação à dor, porque eu não sei, nós homens não sabemos como é a dor do parto, mas o que a gente ouve dizer é que a dor, pior dor que tem, um parto normal, a pior dor que tem, né? Colocar uma criança, dar à luz, não é simples, não é fácil. Então ele diz, eu sinto dores de parto, eu sinto uma dor imensa, até que Cristo seja gerado. Mas como assim seja gerado? É porque é nós que denominamos, é nós que colocamos ou mostramos para o mundo o tamanho do Deus que nós servimos. O poder que Deus tem de verdade na nossa vida, somos nós que mostramos. Nós somos testemunhas vivas do poder de Deus. Agora, se não há mudança, se não há transformação na minha vida, eu estou mostrando, apresentando ao mundo um Deus fraco, um Deus que não transforma. Eu estou apresentando um evangelho que não muda, que não transforma. Aí eu saí do mundo, entrei num outro ambiente, passei a fazer parte de um outro convívio, mas não houve mudança na minha vida. Se eu ia para o boteco, continuo indo. Se fumava, eu volto. Nada mudou. Que evangelho é esse? Outra coisa, que da mesma igreja que se prega uma vez salvo, só para sempre, existe também os trabalhos que é feito de retiro com os jovens. Irmãos, eu tenho algumas pessoas, amigos meus, faz parte dessa igreja, jovens, que ia, e lá, segundo o que eu ouvi dizer, que lá eles tinham liberdade para fazer qualquer coisa. Ele podia tomar uma cerveja, beber um uísque, até fumar uma droga. Em retiro. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Não houve transformação, não houve mudança nessa pessoa. Não houve. Então nós temos que ter muito cuidado com o tipo de evangelho que são apresentados por aí. E que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Porque o coração do homem, irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem ninguém conhece.
ninguém sonda e ninguém conhece. Aí a Bíblia diz também que Deus, ele esquadrinha o coração do homem. Ou seja, Deus, ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Muito melhor. Por quê? Porque aquilo que ainda está para acontecer na nossa vida, tanto na nossa trajetória de vida, como no nosso corpo físico, ele já sabe. Ele já sabe o dia de cada um aqui partir. Ele sabe amanhã o que pode acontecer na nossa vida. Ele sabe de tudo. Não há nada que fica em oculto aos olhos de Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. Então, quando uma pessoa não obedece às doutrinas da Bíblia, está perdendo o seu tempo. Então nós temos que nos esforçar para lutarmos, para continuar vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. E não deixar que Timóteo 4 venha se cumprir na nossa vida. Que nós viemos fazer parte daquelas pessoas que vão se esfriar da fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa, nós vimos na igreja hoje, irmãos, às vezes a igreja está aquele culto tremendo, o povo chorando. Eu já vi pessoas dentro da igreja, na internet, irmão, conectado no WhatsApp, em pleno culto, cheio do poder de Deus, cheio da glória. A pessoa está totalmente desconectada. Está longe, irmão. Está longe do Evangelho de Cristo uma pessoa dessa. Está longe. Não é eu que estou acusando. Porque o Evangelho de Cristo, aqui a Bíblia diz que ele transforma. Eu não estou dizendo que é pecado, que não pode. Se a pessoa chega aqui hoje, na época que nós estamos vivendo, na era, nesse pleno século XXI, você está com o celular, ele tocou, você deu uma olhada, às vezes é uma ligação de urgência, de alguém da família, algo que você vê que uma pessoa que não ligaria à toa, você sai, levanta, vai lá fora e fala com aquela pessoa. Não vejo o pecado nisso. O que eu vejo é a pessoa focar, tirar a sua atenção e ver coisas, ficar navegando ali na internet, viajando numa outra dimensão, no outro mundo. E o pastor, o pregador está aqui, lutando, sendo usado por Deus. E o Espírito que está usando ele quer tocar na vida dessa pessoa. E essa pessoa não dá espaço, porque não está vivendo um evangelho verdadeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou perguntar um negócio para os irmãos. Alguém que já ouviu dizer alguma vez? Se não houve, se não tiver ninguém, nós vamos ver na Bíblia o que eu vou falar. Já ouviu dizer alguma vez de uma pessoa, de um jovem, que estava presenciando ali uma mensagem de Paulo, do apóstolo Paulo da Bíblia? E o camarada, eu não sei se era cansaço demais, que foi, ele dormiu. E ele caiu, irmão, estava no terceiro andar do lugar. E ele caiu. Olha, quem estava pregando? Paulo estava pregando. Você já imaginou? Se nós hoje tivéssemos a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo, com aquelas profundas revelações que Jesus falava, mostrava para ele. Vamos olhar na Bíblia, ver na Bíblia, no livro de Atos, do capítulo 20, do versículo 9 ao 12. E estando um certo jovem, por nome Eldil, assentado numa
uma janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como? Morto. Vamos ver depois? Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ou seja, fica tranquilo, fica em paz. Pode o próximo. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Já tinha visto isso aqui? Irmão, ele estava no sono. Talvez ele estava com um cansaço físico muito grande, porque isso acontece. Às vezes a pessoa chega do trabalho, aqui tem alguns irmãos e irmãs que chegam do trabalho, vem direto para cá, a gente vê isso, sabe disso, e a pessoa está num cansaço físico tão grande, que às vezes é impossível dominar. E Deus, Ele jamais vai condenar uma pessoa dessa. Então, Deus, Ele conhece o nosso cotidiano, a nossa vida. Eu estou dizendo de pessoas que estão, isso aqui eu peguei como um exemplo, mas o motivo dele ter pegado no sono, só ele sabe, e Deus, o motivo. Mas hoje, nós estamos vivendo uma era, que em um culto, é só você observar no domingo, por exemplo, onde a igreja está mais cheia, alguns estão ali conversando, o outro assunto que não tem nada a ver. Aí a pessoa perde a conexão e tira a conexão de outro. E com isso, o inimigo começa a trabalhar. E aquilo que era para acontecer algo, talvez uma cura, um milagre, uma providência na vida daquela pessoa, está tirando a atenção. Era para acontecer. E não vai acontecer. Porque Deus, Ele não é dominado pelos homens. Lembra que nós lemos no início do estudo, que Paulo falou sobre o verdadeiro evangelho? Que não é evangelho de homens, não é coisas humanas, mas é coisas celestiais, coisas divinas, coisas espirituais, palavra viva, palavra que transforma. Se eu falar de mim mesmo aqui, as minhas palavras podem cair por terra. Ou seja, se eu falar de mim que determinado irmão ou irmã vai ser curado ou curada, se eu estiver falando de mim mesmo, não vai acontecer nada, porque eu não tenho poder para nada. Quem sou eu para determinar ou falar alguma coisa? Eu sempre costumo dizer, eu sou simplesmente um comedor de arroz com feijão, cheio de falhas. E sempre digo também, porque a gente vê que tem pessoas que se sentem mais do que as outras. Para mim, o ser humano que é mais do que o outro é aquele que não precisa ir ao banheiro, é aquele que não precisa se alimentar, é aquele que precisa tomar um banho, é aquele que levanta de manhã e passa todo dia e não há nenhum mau cheiro na sua boca. Aí, se tiver um ser humano assim, esse é diferenciado. Eu conheci um cidadão assim, né? Ele foi obrigado. Tem que obrigar uns 4 para amarrar ele para poder dar banho. Então, irmãos, nós somos simplesmente seres humanos meros mortais, né? Então, peguei isso aí só como exemplo, né? Mas temos que entender, né, a principal ferramenta para o crente. Qual que é a principal ferramenta? A principal coisa que o crente que vive o verdadeiro evangelho de Cristo, o que ele tem? A palavra fé. A Bíblia diz, vamos ver,
Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, sem fé. Vamos ver o que diz também Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago 2 e 26. Glória a Deus. Tiago 2 e 26. Tiago, o livro de Tiago. 2, 26. Isso, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Como que eu posso dizer que tem fé em Cristo, se eu não vivo no Evangelho de Cristo, se eu não tenho coragem, eu tenho vergonha de falar que sou crente? Eu tenho vergonha de vir nos dias, por exemplo, nós aqui, nossa igreja, por exemplo, nós gostamos muito de fazer nossas festas, né? Os eventos. Isso chama muito a atenção das pessoas, porque tem pessoas aí que pensam que nós, os crentes, nós não festejamos, nós não se alegramos, nós não tem festa. E a nossa igreja, por exemplo, é um grande exemplo. Nós temos muitas festas, nós se alegramos sim, nós fazemos muito evento, nos alegramos aqui na presença de Deus. Sempre quando pode, traz pregadores, cantores de fora, nos reunimos, realizamos jantares. Aqui na escola dominical, a irmã Thelma, por exemplo, sempre prepara com todo aquele amor, aquele café da manhã, né? Com todo aquele carinho, e por ela a igreja estaria toda a igreja. Quanto mais gente, mais ela fica feliz. Isso é o coração de uma pessoa que vive um evangelho de Cristo, que tem prazer. A Bíblia diz que o ímpio, ele não tem prazer na sua alegria. Isso é bíblico. E a Bíblia diz também que existem pessoas, denominadas como crente, que a atitude dele é como um ímpio. Porque quando ele vê o seu irmão prosperar, ele fica chateado, ele fica triste. Não tem prazer na vitória do irmão. Se o irmão conquista uma casa, tinha que ser eu. Se compra um carro, eu estava precisando de um carro. Como que essa pessoa conseguiu comprar uma casa ou um carro? É os questionamentos, ou até julgamentos. Será que não está fazendo isso ou aquilo? A porta se abre para quem vive o verdadeiro evangelho. Então, uma pessoa que tem esse sentimento no seu coração precisa viver o evangelho de Cristo. Precisa de uma libertação, de uma transformação na sua vida. A Bíblia fala de um homem que era muito rico, que tinha muitas propriedades, que tinha muitas farturas na sua mesa, que tinha funcionários, empregados, mas tinha uma coisa que ele não tinha, que se chama paz. O homem pode ter tudo, todo o tanto de dinheiro que ele puder, mas se não tiver paz, o ser humano não tiver paz, se torna em nada. Eu estou falando de Zaqueu, o publicano. Chegou um momento que ele percebeu que precisava mudar a sua vida. E ele foi ao encontro de Jesus. E todo mundo conhece a história. E Jesus mudou a vida dele. E ele tomou uma decisão por si próprio. Não foi Jesus que exigiu. De devolver não só o valor, mas dobrado.
todas aquelas pessoas que ele havia dado prejuízo, lesado, roubado, prejudicado aquelas pessoas financeiramente. Mas, quando Jesus chega na casa dele ali, Jesus percebeu que o que estava acontecendo ali era de verdade. Porque tem muitas pessoas que fogem uma transformação, fingem uma transformação, fingem um arrependimento. Essas pessoas que pecam e pedem perdão, tudo premeditado. Eu conheci pessoas assim já, que ele planeja: eu vou fazer isso, depois eu me arrependo, o Senhor me perdoa e tudo fica beleza. Será que isso aí vai funcionar diante de Deus? Com certeza não. Então Deus, o Senhor chegou ali na casa de Zaqueu e houve uma transformação, uma mudança, porque ele tomou a decisão de viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém? Amém. A Bíblia fala também de um homem, e não sei se nem todos já ouviram falar dele. Já ouviu falar de uma pessoa que andou com Paulo, presenciou muitas coisas, mas houve um momento que ele tomou a decisão de abandonar a obra de Deus e ir para o mundo? Estou falando de um homem chamado Demas. Aleluias. Ele tomou essa decisão. Vamos ver o que diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Aleluias. Porque Demas me desamparou. Quem escreveu essa carta aqui a Timóteo? Paulo. Foi? Porque Demas me desamparou, amando o presente século. O que está dizendo aqui? O mundo, correto? O presente século. E foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Demas preferiu ir para o mundo, irmãos. Preferiu ir para a prostituição. Preferiu abraçar as coisas do mundo, os prazeres do mundo, do que estar na obra de Deus. Por quê? Porque ele começou a dar ouvidos a doutrinas de demônios, às vontades da carne, os desejos da carne. E o Espírito Santo começou a afastar daquela pessoa. E ele chegou a tomar essa decisão de sair dos caminhos do Senhor, abandonar a obra. Agora imagina, irmão, um homem que andou com Paulo, tomou essa decisão. Então, nós que estamos vivendo hoje, se nós não tomarmos cuidado, porque eu confesso, eu queria muito ter vivido nessa época de Cristo, na época dos apóstolos. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma fé que existe uma estrutura, um alicerce, que hoje eu tenho certeza, mesmo mediante as falhas, mas eu não tenho vontade nenhuma, nada nesse mundo me chama a atenção. Droga, eu nunca tive envolvimento, nem um cigarro, nunca pus na boca. Agora, bebida sim, houve um período que eu bebia, muito jovem, bebia. Prostituição, sim. Mas o mundo do crime, marginalidade, nunca. Nunca precisei de entrar dentro de uma cela por causa de um problema meu. Entrei várias vezes dentro de cadeia e celas para evangelizar na minha cidade. Eu criei o trabalho de evangelismo na minha cidade. Por quê? Estava ali sempre tentando viver o Evangelho de Cristo. Quando você vive o Evangelho de Cristo, você vai vendo as coisas acontecendo na sua vida. Glória a Deus. Já falta somente 2 minutos para finalizar. Eu tinha mais coisas aqui, mas
E eu não quero ultrapassar o horário. E eu quero dizer para os irmãos que vale a pena estarmos na presença de Deus. Vale a pena você pagar o preço, você renunciar a este mundo. Vale a pena você abrir mão de muitas coisas aí, dos prazeres desse mundo, dos manjares desse mundo. Muitas coisas. O mundo vem com os pratos cheios, mas lembre-se de uma coisa: o sabor dele, o prazer dele é momentâneo, mas existe um prazer e existe um gozo que o Senhor promete para nós na eternidade. Esse é para sempre. Amém? Então vamos continuar firmes na presença de Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Continue intercedendo em favor da sua casa, da sua família. Sabia que talvez você que é pai, que é mãe, eu sou pai, né? Tenho filhos. Hoje eu não tenho meu pai nem minha mãe, mas tenho filhos, tenho esposa e tenho irmãos. Enfim, às vezes tem coisa, irmãos, que o inimigo está planejando na vida de alguém da família que está um pouco desprotegido da glória de Deus, da proteção de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas existem pessoas que às vezes não estão nesse esconderijo. Então a sua oração, ela faz a diferença. A sua oração, ela é ouvida e ela é atendida. O Senhor ouve e livra um filho, seja qual for o membro da família, o grau de parentesco. Às vezes tem um acidente para acontecer, mas a sua oração, ela muda o percurso. Ela muda tudo. A sua oração faz com que aquela bala perdida que era para bater, ó, ir direto à cabeça ou peito, uma parte do corpo daquela pessoa que você ama. Deus faz com que aquela bala, aquela munição seja desviada e bate em um lugar que não afeta ninguém. A sua oração faz a diferença. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento, agradecer a Deus.